Boa noite, paz seja com você, paz seja sobre o seu lar, sobre a sua família. E bem, falando em família, o assunto de hoje é justamente esse. Vamos conversar um pouquinho sobre família. Mas pastor, a série não é sobre avivamento? E é justamente porque estamos falando sobre avivamento e o porquê nós precisamos de um avivamento que a família é o assunto de hoje. Afinal, a igreja é constituída por famílias. Hoje em dia nós vemos muita gente por aí falando, não, nós precisamos ter uma igreja para tal público. Precisamos ter uma igreja para roqueiros, precisamos ter uma igreja para skatistas, precisamos ter uma igreja para homens, precisamos ter uma igreja para jovens. Na verdade, nós precisamos ter uma igreja para pessoas, uma igreja para famílias. Porque todo indivíduo, não importa a sua tribo, não importa a sua origem, não importa o seu nível social, toda pessoa origina de uma família. Toda pessoa é oriunda de uma família. Não importa qual seja a sua tribo, vem de uma família. Não importa qual seja a sua profissão, vem de uma família. Todos têm pai, têm mãe, todos têm uma origem familiar. E a igreja, ela é constituída justamente por pessoas que vêm de famílias. Quando nós sentamos nos nossos aconselhamentos pastorais, a grande demanda que nós temos não são crises de coisas atuais, do agora, imediatas. A maioria dos conflitos e das crises que as pessoas possuem são crises familiares, são problemas que elas têm da sua infância, que até hoje não foi tratado, resolvido, são coisas que perduram e permeiam a sua vida. Os consultórios dos psicólogos estão cheios e a sua grande demanda são problemas familiares. Então, quando nós pensamos em avivamento e o porquê precisamos dele, certamente a família está envolvida nisso. Porque se as famílias não estão bem, logo a igreja também não estará bem. Se a pessoa que está ali no culto, se a pessoa que lidera, se a pessoa que serve, ela está numa família desestruturada, numa família disfuncional, logo a atitude, os ideais, os pensamentos, as posturas desta pessoa estarão contaminadas por tudo aquilo que ela está vivendo. E aí é interessante a gente olhar para a palavra, porque a palavra sempre tem um exemplo, uma comparação, uma direção, uma fala sobre os assuntos. E em João capítulo 4, a partir do versículo 16, está escrito o seguinte: Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com essa mulher? 5 maridos. E tem irmã que fala que se ficar viúva não casa de novo, que quer evitar dor de cabeça. Essa mulher casou 5 vezes. E ela já está com outro homem, e esse ainda nem é marido dela. O que está acontecendo com essa mulher? Bem, a Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre o passado, a vida, a criação, o que essa mulher de fato vivia. Mas uma coisa para a gente é muito clara: essa mulher tem um conceito totalmente deturpado sobre família e sobre casamento. E ao se encontrar com Jesus, isso lhe é trazido à tona de uma forma muito mais impactante do que uma informação. De dizer, eu já tive 5 maridos e estou com outra pessoa que nem é o meu marido. Informação. Não. Agora ela tem convencimento de que isto não é saudável numa experiência que ela tem com Jesus Cristo.
Jesus olha para ela e fala: isso você disse com verdade, não se referindo à informação, a um conteúdo informativo que ela deu para ele, mas dizendo que ela disse isso com verdade porque há luz, há entendimento vindo sobre ela agora nesse encontro com Jesus Cristo. Uma vez que nós nos encontramos com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, Jesus não tem interesse em apenas salvar a nossa alma do inferno e do lago de fogo, que é o juízo eterno, a morte eterna. O interesse de Jesus é nos salvar de toda a estrutura corrompida pelo pecado. E quando nós olhamos para Gênesis, Gênesis nos ensina que quando o casal vivia antes de cair no pecado, o casal tinha o mesmo nome. Se você olhar Gênesis, capítulo 5, versículo 2, diz que Deus fez homem e mulher e os chamou Adão. O nome do casal era um só. Após a queda, o homem olha para a mulher e diz o seguinte: você se chamará Eva, eu me chamarei Adão. É o primeiro divórcio que existe. Eles não se veem mais como um. E hoje, quando nós olhamos para a família, principalmente neste cenário caótico que nós estamos vivendo, as pessoas estão tendo uma crise profunda em ficar dentro de casa com o seu esposo, a sua esposa, o seu cônjuge, com ficar com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, porque nós vivemos divorciados como família. As pessoas fogem para o templo da sua própria casa. Ao invés de olhar para o templo como um lugar de comunhão e voltar feliz para o seu lar, as pessoas não veem a hora de ter um culto para poder fugir para a igreja, porque não querem ficar dentro de casa. Mas agora a igreja está com as portas fechadas. O trabalho da grande parte está dentro de casa. As escolas estão fechadas e as mães e os pais agora precisam ficar com seus filhos. Precisam lidar com a teimosia, com as birras, com os acessos de raiva dos seus filhos. Precisam lidar com o distanciamento. Agora muitos problemas estão vindo à tona. E agora é a hora de nós olharmos e percebermos no meio de tudo isso que é uma oportunidade, como Jesus deu para a mulher samaritana, de dizer: como está a sua vida? E a gente precisa olhar para Jesus e dizer: mestre, a minha vida está assim, 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 minha família está desse jeito, o estado da minha família é esse, os meus filhos estão iniciando a vida sexual cedo. Os jovens estão se casando sem nenhuma estrutura. As pessoas estão entrando no casamento e se não der certo elas divorciam e arrumam outro. É simples. Tudo está ficando tão comum, tão comum. E aí a pergunta de Jesus é: como estão as coisas? E a gente precisa trazer a verdade diante de Jesus. Porque nesse processo, quando trazemos a verdade diante de Jesus, há uma disposição de Jesus em salvar a gente, em salvar a nossa família, em salvar-nos dessa estrutura corrompida que quebrou tudo, divorciou tudo, que corrompeu as estruturas saudáveis, as relações saudáveis, que faz com que a gente olhe para a família de uma forma totalmente quebrada, sem alegria, sem amor, sem prazer algum. Mas em Jesus, isso tudo pode ser restaurado. Em Jesus, nós podemos viver um sopro do Espírito que leve para longe todas as cinzas e promova uma limpeza e um vivificar dele em nós. E aí a igreja também desfrutará disso, porque aqueles que se reúnem como igreja são o resultado de uma família. Se nós tivermos famílias saradas, restauradas, curadas, salvas por Jesus, nós teremos ovelhas também da mesma forma, servindo e amando ao Senhor em todo o tempo. Como está a sua família? Como está a sua relação de esposo, de esposa, de pai, de mãe, de filho, de filha, de irmão, de irmã? Como está a sua relação? Como está a sua função? Nós precisamos da ajuda do Senhor. Nesta noite,
Junte-se com seu esposo, com a sua esposa e orem. Orem com seus filhos. Mas eles não gostam, ore. Peça perdão se for necessário. Observe essa oportunidade de ficar dentro de casa como uma bênção e não como uma desgraça. Isso é graça de Deus para nos permitir os reencontros dentro do nosso lar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a reestruturar, a reedificar, a ressignificar o nosso lar, a nossa família. E não conforme as vozes deste tempo, mas conforme a palavra dele, que é viva, que é eficaz e que é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou imaginamos. Que o Senhor abençoe você e a sua casa em nome do Senhor Jesus e nós nos encontramos numa próxima, se Deus quiser. Até mais.